Deus. Estamos falando nesses meses sobre o Espírito Santo. E de fato foi lido nessa passagem por Murilo, no capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a gente conhece bem essa lista, mas nesta manhã eu quero pensar junto com vocês, onde está inserido essa lista? O que circula esse fruto do Espírito Santo? E o que isso tem a ver com a nossa fé em Jesus Cristo? No capítulo 2, versículo 16... vai falar assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Um dos problemas aqui em Gálatas é que tinha pessoas querendo, depois de Cristo, voltar à antiga lei, voltar ao jugo de escravidão da lei, voltar às práticas da lei como se precisava praticar para poder ser salvo. E aí nós estamos vendo Paulo defender a ideia aqui da importância da fé e da fé em Jesus Cristo e da morte de Jesus Cristo, que encerrou a antiga lei e estabeleceu uma nova lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Qualquer pessoa aqui que é de Cristo, o que foi feito e iniciado na sua vida foi pelo Espírito de Deus. Amém? E na semana passada foi falado que nós fomos selados com esse Espírito e é uma garantia, é um penhor do que Deus vai fazer no final das contas. Mas é muito interessante que às vezes nós nos vemos de certa forma perdidos, com dificuldade na nossa caminhada cristã. Nós recebemos a graça, a misericórdia, o Espírito, Ele está dentro de nós, trabalhando. E, no entanto, nós vemos, muitas vezes, querendo resolver as coisas pelo próprio esforço. Que eu vou conseguir, ou eu vou fazer isso, ou eu vou melhorar nisso, ou eu vou crescer nisso. E parece que dependemos muito de nós mesmos, em vez de entendermos e sabermos como interagir com o Espírito de Deus. E aí, pensando sobre o fruto do Espírito, a gente olha aquela lista e a gente pensa: ok, o fruto é dele, mas se eu vou pelo meu próprio esforço, qual é o papel dele? Ou se o fruto é dele e não depende de mim, porque eu estou na fé, então ele vai produzir e eu vou ficar aqui sentado, parado, esperando essa coisa brotar em mim. E o que Paulo está falando aqui em Gálatas não é nem A nem B. Não é nem independência do Espírito e nem é ficar parado, sentado, esperando o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Como foi lido no capítulo 5, versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, quer dizer, deixando de lado a antiga lei, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quer dizer, ele está dizendo aqui: não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E ele diz, pelo contrário, o que é o contrário de dar
vazão, espaço para a minha carne, o meu desejo carnal, a minha natureza pecaminosa agir na minha vida? O que abre espaço para isso? É o contrário de servir uns aos outros com amor. E é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Porque nessa passagem, Paulo coloca que o desejo da carne é contrário ao Espírito. E se o que o Espírito quer é um serviço mútuo de amor, então o que é a carne? Ele disse aqui no versículo 15, vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Alguém aqui já deu uma mordida em alguém? Por que vocês estão rindo? Você já mordeu quando era criança, tudo bem. Mas e depois que cresceu? Continuou dando? E não eram mordidas com os dentes, né? Alguém já falou uma palavra para atingir alguém? Alguém aqui já machucou alguém de propósito com algo que você fez? Isso é o contrário do que o Espírito Santo quer produzir nas nossas vidas. E a carne que pende para esse lado de morder, devorar e destruir é o oposto àquilo que o Espírito Santo está querendo fazer nas nossas vidas. Vem à mente Adão. Se o contrário do Espírito Santo é machucar um relacionamento, e nós basicamente temos dois tipos de relacionamento, com o ser humano e com Deus, Adão, numa frase, ele machucou os dois. Porque Deus chegou para ele e perguntou, quem disse para você que você está nu? Você comeu do fruto? E Adão disse, foi a mulher que me deste. Ela que me deu o fruto. De que forma ele mordeu Deus e Eva numa frase só? De que forma ele estava destruindo o seu relacionamento com Deus e com Eva naquele momento? Tinha acabado de comer o fruto que era contra a vontade de Deus, o pecado entrou, houve um afastamento, mas ele ainda vira para Deus e culpa Deus por ter dado a mulher que tu me deste. E ela que me deu. A gente faz o errado, né? A gente pisa na bola, a gente fala besteira, e a gente ainda quer argumentar na conversa como se nós estamos certos e o outro está errado. É idiotice isso, pessoal. E quantas vezes eu já fui tão idiota? Quantas vezes eu já estava errado, sabia que estava errado, e estava tentando enrolar a situação para que parecesse que o outro estava errado e eu estava certo. É um movimento de Adão. Eu conheço esse movimento na minha vida. Você provavelmente em algum momento já conheceu também. E Adão, que estava tão grato e agradecido e feliz e alegre com a chegada de Eva, agora está murmurando e culpabilizando até Deus por aquilo que estava acontecendo. Se o movimento da carne destrói relacionamento com Deus e com as pessoas, o que o movimento do Espírito faz? O que o fruto do Espírito faz? Se você olha o versículo 19, essa lista, eu quero ler novamente, mas vamos ler pensando em como essa lista destrói o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, ok? Então,
Imoralidade sexual, né? Dormir com qualquer um, qualquer jeito, qualquer lugar, machuca Deus. E também imoralidade sexual facilmente em uma pessoa usando a outra. Impureza, libertinagem, idolatria. Aí você pode pensar, mas eu não sou idólatra. O Novo Testamento, Paulo diz que amor ao dinheiro é idolatria. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Avareza é idolatria. Idolatria não é só ter um ídolozinho em algum lugar onde você se ajoelha, não. É quando algo é tão importante na sua vida que substitui o lugar de Deus. Idolatria. E o que idolatria faz com os nossos relacionamentos? Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Provavelmente, se alguém nessa sala fica irado, alguém sente esta ira de algum jeito. Muito raro alguém dizer, eita, eu estou irado, aí corre para o banheiro e fica lá por 3 horas. Isso é muito raro acontecer. Ódio, ira, egoísmo. O que egoísmo tem a ver com o meu próximo? É eu pensando em mim. Pois é, se eu estou pensando demais em mim, eu não estou pensando em quem? Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e poderia ter mais coisas nessa lista, porque ele diz coisas semelhantes. Essa lista e muito mais destrói. Acaba com tudo que tem de bom nessa vida. Acaba com o nosso relacionamento com Deus e acaba com o nosso relacionamento uns com os outros. E até destrói igreja. Quantas igrejas foram divididas, destruídas, acabadas? Porque a carne estava falando mais alto do que o Espírito. E para o que Deus está nos chamando? Ele está nos chamando para termos relacionamentos frutíferos com o fruto do Espírito Santo. E aí imagina paz, alegria, amor na sua vida, aí imagina isso na minha vida, aí eu vou e interajo com você. O que vai acontecer entre nós? Porque se ele mora no seu corpo e ele mora no meu corpo, ele está produzindo fruto aqui e ele está produzindo fruto ali, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai estar livre para fazer o que ele quer fazer, que é, estudamos mês passado, um povo unido. Um povo tão unido que o mundo olha e pensa, eu quero fazer parte disso. Um povo que é tão unido que é uma família, e que um levanta o outro, e um carrega o outro. A unidade é do Espírito, o fruto é do Espírito, e o fruto sendo criado no meio da unidade, o que isso vai fazer? Eu digo uma coisa para você, e não tenho dúvida. Se nós estivermos deixando o Espírito fazer o que Ele quer, o que Ele produzir não vai caber nessas 4 paredes. O que Ele vai produzir na gente, o que Ele vai frutificar na gente, não vai caber aqui. E sinceramente nem cabe. Irmãos e irmãs aqui estão vivendo aí fora, agindo aí fora, fazendo aí fora, falando de Deus, falando sobre Jesus, ajudando o próximo. Nós estamos diante de uma situação terrível nesse país. Aí poderia falar de um monte de problemas, mas o do momento, em termos de desastres naturais, é o estado do Rio Grande do Sul. Eu não me lembro, pode ser que aconteceu durante a minha vida, eu não me lembro um estado brasileiro sendo acometido disso. Nem me lembro
Eu lembro de cidades inundadas, estados não me lembro. Pessoas morrendo, pessoas perdendo tudo que elas têm materialmente. Casas submergidas, elas são acometidas na sua alicerce. São milhões ou bilhões de reais sendo destruídos. Essas pessoas estão sem água, sem remédio. Imagina, você toma um remédio todo dia, e agora você não tem aquele remédio. Como é que você vai ficar? E se é pressão alta? Ou se for depressão? Seja lá, se for insulina que precisa ser refrigerado. Aí você não pode tomar mais insulina. Aí o açúcar no sangue vai lá para cima. O que vai acontecer? Obrigado, irmão. Está chegando frio. Estão sem roupa, estão sem cobertor, sem comida. Igrejas saudáveis são igrejas de relacionamento frutíferos, onde o Espírito Santo está produzindo o seu fruto. E o que as pessoas lá, irmãos na fé ou não, lá no Rio Grande do Sul, estão precisando nesse momento? Que todo mundo faça alguma coisa. Aí nós vamos pensar na gente aqui, porque o que o outro vai fazer ou não vai fazer, eu não tenho controle sobre ele. Posso incentivar alguém, mas o que eu e você vamos fazer? De que forma o fruto do Espírito na nossa vida, que, irmãos, eu sei que já existe, eu sei que já vem sendo produzido, eu sei que vem sendo trabalhado na sua vida e na minha, eu sei disso. O que isso vai nos levar a fazer, ou pessoas aqui já estão fazendo, diante dessa situação terrível? E aí a gente pode também se fazer uma pergunta, que é: se eu estou em Cristo e se o fruto do Espírito está sendo produzido na minha vida, por que eu me vejo tão frustrado nos meus relacionamentos? Por que eu miro tanto em fazer a coisa certa, na hora de abrir a boca, sai a coisa errada? Porque eu consigo, às vezes, me relacionar com uma pessoa e alguém que deveria ser mais próximo a uma distância imensa. E a gente fica frustrado, né? E a gente pensa, não foi por isso que Jesus morreu, não foi por isso que Ele deu a vida dele. E o Espírito, no seu trabalho dentro da gente, nos ensinando a crucificar a carne e a viver pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus quer produzir isso na gente. E Ele quer trabalhar o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. No versículo 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se o Espírito nos guia, nós nos libertamos de ter que fazer tudo certo e perfeito. E nós não vamos fazer tudo certo e perfeito. E se o Espírito nos guia, Ele vai nos guiar para uma forma de ser e viver que abençoa os nossos relacionamentos. As palavras, em vez de sair uma palavra torpe, como Paulo fala em Efésios, vai sair unicamente a que for boa para edificar a pessoa que está na minha frente. Eu só abro a minha boca para edificar. Hoje é Dia das Mães. Parabéns para todas as mães. Que Deus abençoe vocês. Eu estava pensando, existem mães biológicas, mães adotivas. Aqui no Brasil tem muitas mães de criação. Na igreja existem mães espirituais. Uma pessoa que evangeliza outro se torna uma mãe espiritual daquele filho, né? E também existem mulheres aqui
casados ou não, com filhos ou não, que exercem a maternidade no sentido de cuidado de alguém. Eu diria parabéns para você também, porque qualquer pessoa que faz algo bom e materno no cuidado do outro, eu sei que isso vem de Deus. E é uma bênção nas nossas vidas. Inclusive, estava refletindo que ser criado à imagem e semelhança de Deus, a manifestação da imagem de Deus não é o mesmo na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta, nem é exatamente a mesma coisa nos gêneros. E tenho a impressão que mães que exercem esse papel têm uma missão muito, muito especial. E Deus, Ele é o nosso exemplo supremo do fruto do Espírito Santo. E por isso que nós lemos e meditamos na vida de Jesus Cristo e buscamos imitar Jesus Cristo. Mas eu diria que talvez um bom segundo lugar, depois de Jesus, sejam mulheres que exibem esses movimentos maternos divinos que refletem a imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas são dignas de serem vistas, observadas, imitadas, de olhar e pensar como eu posso fazer como ela faz, agir como ela age, cuidar como ela cuida. Como é que eu posso ser como Cristo? Como é que eu posso ser como uma mãe pensando no fruto do Espírito Santo? E na minha experiência de vida, as mulheres que mais admiro nesse sentido materno são cristãs. São pessoas que o Espírito Santo está livre para produzir na vida delas o seu fruto. São pessoas que não estão apagando o Espírito, mas que estão deixando o Espírito viver por meio delas. E quando nós observamos ou experimentamos o fruto do Espírito na vida delas, são pessoas que são frutíferas e levam esse fruto para abençoar os seus relacionamentos. Amados irmãos, não sei como estão os seus relacionamentos. Não sei o quanto o Espírito Santo está frutificando em você e gerando relacionamentos saudáveis. Eu sei que a igreja precisa disso. Eu sei que o mundo precisa disso. E às vezes nós nos perguntamos, qual é o meu papel? E qual é o papel do Espírito? O trabalho é dele, a obra é dele. O que eu e você queremos fazer é nos submeter, é nos render, é nos limpar com a ajuda dele das coisas da carne e deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer nas nossas vidas, produzir o que ele quer produzir. Mas para isso ele tem que guiar. Nós temos que estar olhando para Jesus, porque é o Espírito de Jesus que está dentro da gente. Eu estava pensando sobre a nossa comunhão. Tenho refletido bastante sobre os relacionamentos que Deus formou, está formando e quer formar entre nós. Pense sobre a comunhão de Deus fazendo parte do que o Espírito Santo está fazendo. Se a unidade vem do Espírito e Ele quer produzir esse fruto,
Quanto mais perto, mais íntimo, mais conectado eu sou de você, o que o Espírito vai fazer? Essa caminhada foi feita para a gente caminhar juntos, nós juntos, andando com o Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivemos, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, nós, andando pelo Espírito, com o Espírito, sendo guiados pelo Espírito, diariamente na dependência do Espírito, contemplando o que é do Espírito de Cristo e da vida de Cristo, mas envolvidos intensamente na vida uns dos outros. Tem um grupo de casa, né? Na casa de Ananda e Augusto. Inclusive, Augusto era para estar pregando hoje, mas ele ficou doente, né? Os irmãos que se reúnem lá, eles estão em comunhão, compartilhando, abrindo, falando das dificuldades, orando por necessidades, emprego, seja lá o que for. E esses irmãos, diretamente ou indiretamente, eles estão nos convidando para fazer a mesma coisa. É limitado o que eu posso saber de você e você de mim, num dia como esse, no domingo. Mas se eu estou sentado no seu sofá, ou você sentado na minha cadeira, na minha casa, as chances de comunhão, intimidade, saber das dificuldades, pecados, tentações, isso se abre e Deus começa a trabalhar. Um grupo está nos convidando a ter mais grupos, a nos envolver mais, a fazer mais e a abrir as nossas casas, sentar e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer, nos unindo e produzindo fruto uns com os outros. Amados irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe nesse propósito divino nas nossas vidas.